Eu vou seguir, então, na questão da autonomia médica, para perguntar para o senhor, porque o senhor falou muito da politização, falou da judicialização também desse tema, né, da relação médico-paciente. A gente viu, né, desde o início da pandemia, a ingerência do executivo, né, com prefeitos e governadores publicando decretos proibindo médicos de prescreverem certas medicações. Também vimos, né, o judiciário, né, partidos políticos entrando na justiça para proibir, né, médicos de receitarem certos remédios. E também eu queria adicionar um ingrediente que são as empresas de tecnologia, doutor Mauro, que, conversando com alguns médicos, especialistas, baniram, né, publicações em redes sociais, derrubaram pesquisadores que estavam fazendo lives que falavam determinados tratamentos, determinadas medicações. O Conselho Federal de Medicina tem alguma posição com relação a essas empresas de tecnologia, essas redes sociais, que acabaram banindo determinados posicionamentos com relação a certos tratamentos para a Covid? Sim, Paula, com certeza. Então, como eu falei anteriormente, na pergunta da Leda, quer dizer, todo mundo fala sobre tratamento de Covid, menos o médico. Não, mas eram médicos falando e eles foram banidos. Não, mas eu digo o médico da ponta, porque na realidade, essa coisa de tratamento precoce, você tem excessos dos dois lados. Nós temos excessos dos dois lados. Pessoas que abominam o chamado tratamento precoce e pessoas que idolatram o tratamento precoce. Qual foi a posição do Conselho Federal de Medicina? É uma doença que ela não tem tratamento na fase inicial. É diferente dos outros tipos de... Então, o Conselho Federal de Medicina foi muito cobrado em relação à fosfetanolamida. Era uma medicação que foi colocada para tratamento de todos os tipos de cânceres. Os cânceres têm diferentes linhagens com diferentes tratamentos, tratamentos estabelecidos. Tratamentos cirúrgicos, tratamentos clínicos ou tratamentos combinados. Nós estamos falando de uma doença diferente. A Covid, ela não tem tratamento. Ela não tem tratamento na fase inicial. Ninguém sabe tratar a doença. Procura o seu teste positivo, por exemplo. Procura o senhor, o que o senhor me diz? Aí, eu vou te dizer aquilo que cada um acredita dentro do pouco que existe na literatura. Então, o senhor, posso chamar de você, né, Mauro? Pode, claro, sem dúvida. Como aqui eu estou num papel institucional, Augusto, eu vou me manter naquilo que o Conselho Federal de Medicina colocou no parecer. Eu não vou dar minha opinião pessoal. Eu vou colocar a opinião institucional do Conselho Federal de Medicina. As posições, elas são legítimas, totalmente legítimas. O que nós fizemos? Como é uma doença que não tem tratamento, existe a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Então, você tem médicos que querem tratar com o chamado tratamento precoce e pacientes que não querem ser tratados com o chamado tratamento precoce. Você tem pacientes que querem ser tratados com tratamento precoce e médicos que não querem tratar com tratamento precoce. O que nós fizemos? Vamos delegar para o médico, dentro do consultório, ele e o paciente, para eles, de comum acordo, decidirem qual o tratamento que vai ser feito. É a autonomia do médico. Por quê? A medicina hipocrática, ela tem dois grandes pilares. Se nós perdemos um desses pilares, acabou a medicina. Mas não é no Brasil, não, é no mundo. O primeiro pilar da medicina hipocrática é o sigilo médico. Então, se eu estou consultando a Lívia, o que a Lívia falar para mim vai para o túmulo junto comigo. Eu não posso abrir o sigilo da minha consulta com ela em hipótese alguma. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é a autonomia do médico. O médico, ele tem que ter autonomia. E aí parte da empresa fala assim, mas como autonomia? Não tem limite? Claro que tem limite. Tem limite aonde? Na ética e na lei. E obrigatoriamente tem que visar a beneficência e jamais a maleficência. Então, é principiológico. Dentro desses princípios, o médico pode agir dentro do legítimo interesse do paciente, dentro da sua autonomia, em comum acordo com o paciente. Em relação a essas empresas Big Techs, eu acho que o Brasil, em algum momento, ele vai ter que... Porque é preocupante. Aí eu vou avançar um pouco na minha resposta. Eu vou responder como presidente do CFE, mas também como cidadão. O Brasil vai ter que definir qual é a função dessas empresas. Elas regulam ou elas não regulam? Elas são totalmente abertas. Porque o que nós vemos, e aí não vai defesa de absolutamente nada, são dois pesos e duas medidas. Em que um lado não tem censura e o outro lado está sendo censurado. Não só nesse aspecto, mas em tantos outros, né? Então isso é preocupante. É preocupante em relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, em relação ao próprio estado da democracia brasileira.